que a mudança acabou, né, amor? Eu achei minha caixa de maquiagem. Ah, que bom. Olha, quando você for tirar as coisas dessa caixa, cuidado. Ah, pode deixar. Depois eu dou um jeito Olha nisso essa aqui. foto aqui. Você nunca me mostrou? Quem é esse? Bom, a história dessa foto. Esse aqui é o meu amigo, Eric. Aqui a gente tava no colegial ainda. Ele era muito meu amigo. E o que aconteceu com ele? Bom, acho que eu nunca te contei muita coisa sobre a minha fase escolar, né? Não. Então, senta aí que eu vou te contar um pouquinho o que aconteceu e o porquê que eu guardei essa foto. Bom, foi um período bem difícil. Eu estudei em uma escola que eu achava péssima, tinha acabado de me mudar pra casa daquele meu tio chato e muita coisa ainda estava se atropelando na minha cabeça. E foi aí que eu conheci o Eric. Ele fazia o tipo de cara gente boa, sabe? Sempre rodeado de amigos, feliz. E eu achava isso o máximo. Eu tava confusa com a recente morte dos meus pais e eu sofri o que a garotada de hoje em dia chama de bullying. Conheci também 2 garotos que já tinham feito o segundo ano 2 vezes. Eles se chamavam... como era mesmo? Gustavo e Marcelo, isso. Os 2 eram os que mais implicavam comigo. Sempre faziam piadinhas de mau gosto por eu gostar de ler a Bíblia. Mas eu nem ligava muito pra isso. E eles sempre me batiam, tomavam meu lanche, sempre me faziam de chacota. E eles adoravam me chamar de Coroinha, de Pão de Cristo, de Beato Eduardo, Cordeirinho de Maria, enfim, muitas coisas. E o Eric acabou vendo toda a cena. Eu achei que ele nunca tinha me notado, mas ele me ajudou a levantar e perguntou se eu estava bem. Ele falou pra eu não ligar pra aqueles caras babacas e que eu devia comunicar a direção da escola. E aí depois ele me levou pra uma lanchonete, comprou um lanche pra mim, mesmo insistindo muito pra não ir. Ele me olhava com um pouco de dó enquanto a gente comia. E a gente foi ficando cada vez mais próximos. A gente fazia lição juntos, trabalhos e tudo mais. E aí nesse mesmo período, a escola ficou um pouco apavorada, porque depois de um tempo o Gustavo e o Marcelo foram encontrados mortos perto da escola. Os 2 eram envolvidos nesses negócios de gangue, sabe? Então alguém resolveu dar cabo neles. Apesar de eles sempre me baterem, fazerem o diabo a 4 comigo, eu fiquei triste. Afinal, eram vidas. E tinha uma garota na minha turma que eu sempre imaginei que fosse afim do Eric, a Clara. E as minhas suspeitas aumentaram quando ela convidou ele para o aniversário dela num barzinho. O Eric perguntou se podia me levar junto. Eu fiquei todo sem jeito, até porque eu nunca tinha ido para uma festa, não tinha nem roupa, nem nada dessas coisas que adolescente dos anos 90 tinha. E aí eu neguei ao máximo. Falei que eu não tinha roupa, que as únicas coisas que eu tinha era o que o meu tio me dava, as roupas velhas dele. E não comprava nada novo. E aí, então o Eric insistiu para que eu fosse na casa dele provar alguma roupa que ficasse boa em mim pra gente ir pra festa. E aí eu acabei encontrando uma jaqueta dele e foi legal. Eu até me senti enquadrado na sociedade aquele dia. E aí chegou o dia da festa. Eu me encontrei com o Eric e o Caio e nós fomos pro barzinho. E aí, chegando lá eu me senti um pouco fora do ambiente. Eu só tinha o Eric pra conversar e a Clara chegou e levou ele pra algum lugar. E aí o Caio ficou lá, me importunando, fazendo gracinha. Encheu a cara e eu que tive que aguentar ele bêbado.
E aí a minha suspeita finalmente teve certeza. A Clara chegou no Eric e os dois acho que acabaram assumindo o romance deles. Eu fiquei tão feliz. Afinal, o Eric sempre foi um grande amigo pra mim. E aí, nos primeiros dias de aula da semana seguinte, eu nem apareci na escola. Me deu uma baita dor de cabeça. Eu acho que aquela música alta, cheiro de cigarro e bebida me deixaram meio doente. Então, eu aproveitei para ficar em casa, ouvir minhas músicas tranquilas e rezar. O meu tio ele trabalhava o dia inteiro mesmo, então ele nem ia brigar caso eu faltasse. Mesmo não gostando muito do meu tio, eu era grato a ele pelo que ele me fez. Ele me acolheu quando os meus pais morreram. Seu Afonso Bersani, como era conhecido. Mas às vezes ficar na presença dele me deixava incomodado, eu me sentia diferente, me sentia estranho. Eu gostava muito mais de ficar na companhia do Eric. Lembro de um dia a gente ter uma conversa bem legal sobre o nosso futuro. O Eric me falou que queria cursar engenharia, casar, ter filhos, sabe? Aquelas coisas bem clichê. E eu disse pra ele que eu queria ser seminarista. Ele riu, mas me apoiou. Lembro também que essa foto aqui que você tá vendo, ele tinha acabado de ganhar uma câmera velha do pai dele e tava todo empolgado. Eu fui o primeiro a ver a câmera. E aí ele pediu pra Clara tirar uma foto nossa passando no corredor da escola. E foi por isso que eu decidi cursar engenharia. Foi uma forma de fazer uma homenagem pro meu amigo. Bom, e depois disso, eu faltei novamente na escola. Ele foi até minha casa, mas não me encontrou por lá. No caminho de volta eu acabei me encontrando com ele. Eu não estava muito bem, pedi pra gente conversar. E aí no dia seguinte, depois da aula, a gente se encontrou naquele galpão. Me solta! O que tá acontecendo? Ah, não. Eu não vou te soltar, não. Sabe por quê? Porque você praticamente implorou por isso. Por quê? O que eu fiz? Ah, o que você fez? Sabe, Eric, te considerava um amigo. Mas nesses 2 últimos meses serviu pra me provar muita coisa. Ainda tem muita gente que ainda tem dó do pobre do Eduardo. Dó? Quem te disse isso? E precisa alguém dizer? Me solta! Me solta! Me tira daqui! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar seus pais! Meus pais? Ah, os meus pais. Você lembra quando eu falei pra você que não era pra você entrar na minha casa ou no cômodo de cima? É porque, na verdade, meus pais foram morar na glória do Senhor. Foi difícil mandar eles pra lá, mas o mais difícil mesmo foi esconder os corpos. Ainda bem que no quintal da minha casa tinha espaço pra enterrar. Caramba, hein? Poxa, essa doeu, mas... Imagina, não sei nem amarrar meu tênis, quem dirá dar um nó em alguém. Você é louco! Seu doente! Calma, Eduardo. Vamos conversar. Abre essa porta aqui. Vamos voltar as coisas como era antes. Vamos lá, cara. Abre isso aqui pra mim, vai. Nossa amizade era muito sincera, cara. Amizade? Quem é você pra falar de amizade? Você tinha era dó de mim, você sempre teve dó, a única coisa que você teve era dó. E quer saber? Você não tem amigos não, Eric. As pessoas só se aproximam de você por interesse. É isso que elas têm, interesse em você e mais nada, elas não são suas amigas. Mas pode ficar tranquilo, vou te mandar pra um lugar bem bonito lá no céu. E fica tranquilo, tá? Que da sua carreira, do seu futuro, eu cuido aqui, pode confiar no seu amigo Eduardo.
seria nem nesse local, nem desse jeito. Mas... que Deus te abençoe, Eric. Eu achei que você era meu amigo. Depois que a gente saiu do galpão, o Eric acabou sendo assassinado. Ele sofreu um assalto e parece que tentou reagir e foi morto pelos bandidos. Nossa, amor, que chato. Parece que você gostava muito do seu amigo. Ai, como, viu? O Eric, ele era como um irmão pra mim. Mas a vida quis assim, né? Então, amor, mas esquece isso. Eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Você me ajuda? Meu gênero favorito. Tá, vai indo lá que eu já te encontro, tá bom? Tá bom. Amor, já tô indo aí na cozinha te ajudar.